Walter de Matos Correia pergunta: a ciência biológica tem cogitado da possibilidade de se congelar um ser vivo, humano ou animal, e depois de passado algum tempo fazê-lo voltar à vida. Considerando a intricada rede de ligações existente entre o perispírito e o corpo físico, pergunto se, à luz do espiritismo, isto seria possível. O espírito ficaria adormecido durante o congelamento ou este determinaria a imediata ruptura dos laços fluídicos vitais? Segundo as instruções dos nossos benfeitores espirituais, se essa criatura está com a sua vida orgânica assegurada por métodos científicos, naturalmente que o espírito está mais ou menos relativamente ligado ao corpo em atividade ou mais ou menos em posição de inércia, conforme o grau de elevação de que esse espírito seja portador. Está mais ou menos assim de plantão, aguardando o desfecho. Aguardando, e como num desdobramento em que a criatura trabalha muitas vezes fora do corpo, esse espírito poderá também estar desempenhando alguma tarefa, se ele está realmente ligado ao corpo congelado. Divaldo, uma questão agora um pouco diferente. Como se explica uma pessoa que nunca fumou desencarna com enfisema pulmonar? Porque a enfisema pulmonar não é um processo apenas do tabaco. É uma enfermidade que tem outras gêneses. Tem uma série de gêneses que levam a enfisema pulmonar, como a bronquite asmática e tantas outras. É um fenômeno kármico, é um mau uso do aparelho respiratório, das suas funções normais, então vem com o perispírito, com as matrizes. Nós sabemos que tudo tende a se aperfeiçoar. Seria possível saber se há algum inconveniente para as pessoas, para o perispírito das pessoas que fazem assim operações plásticas assim do nariz, do queixo, assim de rugas, se há algum inconveniente no plano espiritual para o perispírito dessas pessoas que se submetem a essas operações? Porque, às vezes, elas trazem benefício para a personalidade da pessoa, que se sente melhor. Nós queríamos saber a opinião dos nossos irmãos espirituais. É possível? Você entendeu a pergunta, Chico? Cremos que sim. De um modo geral, parece que ela quer saber se é pecado, no plano espírita, fazer operação plástica. Mas seria o caso de perguntarmos à rosa ou ao lírio por que é que eles são tão belos? Perguntar à luz, por que que a luz brilha tanto? Se a providência divina nos concedeu a plástica regeneradora, naturalmente será para que venhamos a valorizar cada vez mais o veículo físico pelo qual nós nos externamos na Terra. A plástica regeneradora, com orientação médica, é um fator a grandes estímulos psicológicos para que a alegria de viver não feneça em nossos corações e para que possamos trabalhar com mais interesse, com mais estímulo no rendimento de nossa vida para o bem de todos. A plástica regeneradora é muito legítima, tanto quanto a geriatria e a gerontologia que chegaram no mundo pelas mãos da ciência, para que depois dos 40 anos também saibamos facear o período de madureza com a saúde que possamos desfrutar, porque nós não devemos ambicionar
o suicídio prematuro através da inércia ou do descaso pela nossa apresentação pessoal. Com base na sua explicação da criação de uma vida em um tubo de ensaio, pergunto: primeiro, como se daria a ligação do perispírito? Segundo, o novo ser nasceria sem as neuroses provocadas por possíveis desentendimentos entre os pais? E terceiro, como se manifestaria o amor maternal e filial se esse se inicia normalmente na fase uterina? Os espíritos amigos nos dizem que o problema, por exemplo, do complexo de Édipo e as derivações dele, que nós chamamos de complexo de Eletra, esses complexos que foram inicialmente estudados por Freud e que hoje são desenvolvidos por uma pleiade brilhante de cientistas da psiquiatria e da análise, esses fenômenos podem ser perfeitamente estudados com muita segurança e com muito êxito à luz da reencarnação. E nós vamos compreender que precisamos hoje da psiquiatria e da análise, porque as nossas ligações afetivas na Terra, quase que até agora, têm sido filiadas a um amor muito selvagem. Nós nos queremos uns aos outros dentro vamos dizer, nas teias da consanguinidade ou nas teias da afetividade, com um espírito de egoísmo que vai ao superlativo da absorção, de modo que a psiquiatria e a análise vão nos ajudar no mundo, em nome da providência divina, a nos estudarmos e a estudar estes vínculos para depois voltarmos a estes mesmos vínculos com um amor mais educado. Então, se formos dignos de receber o tubo de ensaio como sendo um claustro materno estruturado pela ciência, vamos esperar que no tubo de ensaio a reencarnação se faça com muito mais facilidade para as garantias de saúde do espírito reencarnante, porque nós, como espíritos reencarnantes na Terra, estaremos libertos de muitos traumas que acontecem em nossa condição de vida embrionária, quando na companhia mais íntima de nossas mãezinhas sobre a Terra. Mas a vinculação do amor, esta não terminará nunca, porque o amor é presença de Deus. E o amor continuará a nos unir uns aos outros para sempre. E nos amaremos cada vez mais. Agora, vamos educar o amor, porque não temos sabido amar uns aos outros conforme Jesus.